Olá, amados! Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Levando a Palavra. Você que está aí me assistindo, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e me segue aí no Instagram, tá bom? E nesse vídeo de hoje eu vim trazer algo muito especial. O dia que conheci o meu paizinho, o meu Aba, o meu papai. Como eu amo meu pai, gente? Vocês não têm noção como eu amo o papai. O meu pai celestial. Muitos acham que eu nasci em uma família evangélica, mas eu vim dizer para vocês que não, eu não nasci em uma família evangélica. A minha família tem alguns familiares que já conhecem a Jesus e eu glorifico a Deus, mas eu nasci em uma família que ninguém era evangélico e minha família era uma família super desestruturada. O meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu fui uma criança que, ao ver a separação dos meus pais, eu sofri muito, porque o meu pai, ele era alguém muito especial para mim. Ele era o meu herói, ele era o meu amigo. E mal ele sabia que aquela separação, de ele ir embora da minha casa, me causaria tanta dor, tanto sofrimento. Mas eu tô contando isso que até a minha mãe, até o meu pai, eu acredito que nem sabe disso, mas eu vou compartilhar isso aqui agora, porque o Senhor me permitiu. Só Deus mesmo para permitir coisas que eu não gostaria de estar trazendo à memória, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, eu vim falar para vocês que eu sentia muita falta do meu pai. Eu fui uma criança que queria muito meu pai presente, perto de mim. Eu fui crescendo com a ausência do meu pai. Minha mãe, ela é uma mulher guerreira, mas no período que o meu pai saiu de casa, ela começou a ter muita dificuldade para poder criar os meus irmãos e a mim, Então, a minha mãe, ela saía muito cedo para trabalhar. Ela tinha uma barraca, em uma feira que existe lá na minha cidade. Ela tinha uma barraquinha de comida e de bebida, na qual ela levantava bem cedo e ia em busca do nosso sustento. E a gente ficava em casa, muitas das vezes a gente não tinha o que comer. Como eu e meu irmão eram os menores da casa, a gente sofreu bastante, porque às vezes a gente não tinha um lanche digno para lanchar, a gente não tinha o alimento que a gente precisava. Às vezes batia aquela vontade de comer algo gostoso e a gente olhava e às vezes só tinha farinha e açúcar. Mas foi isso que aconteceu na minha vida, gente. E eu fui uma pessoa que eu usei muita roupa usada de pessoas que me doavam. E minha mãe, ela não tinha condição, ela saía cedo, para o sustento da gente. E ela poderia ser uma mãe ausente em termos de não ter tempo para nós, mas ela nunca deixou faltar o pão. Se a gente não comia pela manhã nem pela tarde, a gente comia à noite. E muitas das vezes minha mãe chegava em casa à noite e eu e meu irmão já estava dormindo e ela acordava a gente para poder nos alimentar, Então eu fui crescendo com muita dificuldade e ali já criança eu já tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar. Eu achava que eu precisava de uma família melhor, eu achava que eu precisava de roupas melhores. Então eu comecei a falar dentro de mim que eu não queria nascer naquela família. E eu lembro que um dia uma amiga me convidou para ir na casa da avó dela, porque a avó dela fazia parte de uma certa religião. E ela falou assim: Manu, vamos na casa da minha avó, vai ter uma reunião lá, pede para sua mãe deixar você ir com a gente, com minha mãe e comigo. E nesse dia eu pedi e minha mãe deixou. E quando eu cheguei neste lugar,
Tinha mulheres vestidas de branco, tinha batuques, tambores, muito barulho. E eu comecei a ficar observando aquele lugar. E eu lembro que eles tinham uns rituais diferenciados que eu nunca vi. Pra mim era novo porque eu não tinha religião, eu não sabia de nada sobre o mundo espiritual, eu não sabia, né, o que se passava naquele lugar. Mas eu achava que era algo bom, era algo de Deus, porque eles faziam orações, eles faziam os rituais que eu não entendia. E eu fui a primeira vez naquele lugar. E depois eu fui para casa. Eu lembro que eu tinha uma amiga também que ela fazia parte de catequese, igrejas católicas que tem, né, estudo bíblico, algumas coisas assim que eu não entendo. E eu achava muito bonito, né, as vestes, porque eram as vestes bonitas e eu queria fazer parte daquela coisa, né, daquela catequese, do batismo. Não sei se era batismo, mas eles tinham algo, né, que eles faziam para entrar naquela religião. E eu nunca consegui entrar naquilo. Não sei porquê, eu acho que Deus já tinha um propósito na minha vida, né? Glória a Deus. Mas aí, outro dia, eu fui convidada novamente por minha amiga. Manu, na casa da minha avó hoje vai ter comida. E vamos com minha mãe, vamos lá, que a gente vai comer, vai se divertir. E eu fui correndo pra minha mãe, mãe, deixa eu ir na casa da avó da minha amiga que hoje vai ter algo bem legal. E minha mãe pegou e deixou. E eu lembro que eu fui nesse lugar. E lá eles me colocaram sentado em uma mesa. Com umas 6 crianças, ou foi 7 crianças, eu não sei. Eu sei que tinha umas crianças sentadas no chão comigo. E eu lembro que eles colocaram pratos de coisas gostosas, né? E eu comecei a comer. Porque criança é assim, gente. Criança gosta de comida, criança gosta de ir em lugares que tem o que ela se alimentar, que tenha guloseimas, que tenha algo gostoso, né? E eu fui. E eu lembro que quando eu estava comendo aquela comida, chegou uma mulher perto de mim, falando como uma criança, e colocou a mão dentro do meu prato. E começou a comer e a se lambuzar, sabe? Uma coisa meio nojenta. E eu comecei a sentir nojo daquela comida que eu comi. Eu comecei a sentir nojo daquela comida que eu estava comendo. E ali eu me levantei e falei, não vou comer mais isso. E chegou outra mulher perto de mim e falou assim, você não pode sair dessa mesa, você tem que terminar de comer. Eu falei, não vou comer. Me levantei, fui pro lado de fora da casa e fiz uma cruz no chão. Não sei, gente, como foi aquilo, mas eu fiz uma cruz no chão. E no meio da cruz eu cuspi e falei, nunca mais eu piso neste lugar. E fui embora para minha casa. E os dias foram se passando e eu fui crescendo. E eu lembro que uma amiga minha, ela começou a ir na igreja com a mãe dela. E um dia ela falou assim, Manu, vamos lá na igreja? E essa igreja ficava na rua da minha casa. E eu fui, né? Fui convidada por minha amiga. E ela falou assim, Manu, vai ter um filme bíblico lá, vai ter pipoca. Vamos lá na igreja comigo. Eu peguei e fui atrás da pipoca, gente. Vocês não tinham noção como era. Eu era uma pessoa uma criança, que onde me chamava, tivesse comida, eu iria. E eu fui, né? Nesta igreja. Foi aonde eu sentei no banco da igreja e começou a passar um filme de um homem. Um filme de um homem que sofreu, que foi morto, que foi moído por minha causa. E aquele filme começou a me chamar a atenção. E eu comecei a chorar porque esse homem sofreu tanto por mim.
E eu comecei a querer entender quem foi esse homem que sofreu por mim, por que ele morreu em uma cruz, por que ele foi cuspido, por que ele foi chicoteado. E eu comecei a refletir naquele filme. E eu, com 12 anos de idade, gente, eu era uma criança. E eu comecei a entender aquele filme, eu comecei a olhar para aquele homem e eu comecei a chorar. E eu não entendia quem era aquele homem, mas aquele homem mexeu muito comigo. E eu lembro quando o pastor falou assim sobre quem queria aceitar Jesus, quem queria aceitar aquele homem naquela noite. Eu fui a primeira a levantar a mão pro céu. E eu fui uma criança e eu fui lá para aquela frente sem ninguém me chamar, sem ninguém falar nada para mim. Eu fui em direção àquele altar e falei, eu quero conhecer esse homem. E foi ali que eu comecei a dar o meu primeiro passo, com 12 anos de idade. E ali eu fui começando a frequentar aquela igreja, porque era perto da minha casa. E eu queria estar na igreja, eu queria algo. Tinha algo faltando dentro de mim que eu não entendia. Então eu comecei a frequentar um grupo. Dia de terça-feira, todas as terças-feiras, existia um grupo chamado Mensageira do Rei. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor é tão bom, é tão fiel na vida daqueles que realmente abrem o coração para o Senhor. E eu comecei a frequentar aquele grupo e eu comecei a gostar daquele grupo porque eram muitas meninas da minha idade. E a gente tinha uma líder, uma mulher, né? Ela era a mulher do pastor. Eu lembro que ela falava de Jesus com tanta doçura. Ela explicava as coisas da vida pra gente. Ela tratava a gente como filha. E eu comecei a me sentir amada naquele lugar. Eu comecei a me sentir realmente incluída em um lugar que realmente me aceitou com tanto carinho. E eu ainda era uma jovem com vazio, com a ausência de um pai, com uma dificuldade de aceitar a família no qual o Senhor me colocou. E eu fui crescendo. E minha mãe, além de ela trabalhar com a barraca que ela tinha de bebida na feira, ela também abriu um bar dentro da minha casa. Na verdade, na minha casa era um bar. Então ela vendia, quando ela estava em casa, ela vendia as bebidas, né? As coisas para ajudar no sustento da casa, porque era muito difícil o sustento de lá da minha casa. Minha mãe criava os filhos com tanta dificuldade. E eu via a dificuldade daquela mulher ao criar os meus irmãos, a me criar. O tanto que ela sofria para colocar a comida dentro de casa. E eu cresci querendo ser diferente. Eu falava, meu Deus, eu quero ser uma pessoa diferente, no qual eu vim ajudar minha mãe um dia. Então eu comecei a conhecer Jesus, mas eu não aceitava a minha família, gente. E chegava certa época do ano que na minha cidade, né, no Nordeste, minha cidade natal, eles comemoram muitas festas juninas, muitas coisas assim, né, como os nordestinos gostam. E minha mãe, ela gostava de festejar esse tipo de festa, então ela chamava a família, ela convidava amigos, pessoas, vizinhos, pra estar dentro da minha casa, né? E aí ligava o som alto e começava a dançar no meio da sala, sabe? Ela começava a dançar. E eu odiava, gente, vocês não têm noção como eu odiava estar no meio daquele lugar. Eu odiava a família no qual eu tinha nascido. E eu falava, meu Deus, porque o Senhor me deu essa família. Eu não queria ter essas pessoas na minha vida. Eu queria nascer em uma família que fosse todo mundo normal, que eu tivesse um pai, que eu tivesse uma mãe junto, que eu tivesse uma família no qual, sabe, toda criança quer ter um pai e uma mãe junto. Uma família no qual almoçasse todo mundo na mesa. Uma família no qual que eu pudesse abrir a geladeira e eu pudesse comer o que eu queria. Então eu cresci rejeitando a família, a minha família. E
chegou uma certa época da minha vida, da minha história, que eu comecei a orar por minha mãe. Eu falei, não, eu não aceito a minha mãe sofrer tanto, Deus. E eu comecei a entender que aquele homem que eu aceitei quando eu tinha 12 anos, ele começou a se tornar o meu pai. Ele começou a suprir todos os meus vazios da minha alma. E todas as necessidades que eu queria contar para alguém, eu chegava no meu quarto e contava para o meu pai. E eu comecei a entender que eu não tinha mais um pai físico. Eu consegui entender que por mais que o meu pai biológico pudesse ter me abandonado lá na infância, eu ganhei um novo pai. Eu ganhei alguém no qual me amou de verdade. Eu ganhei alguém no qual morreu por mim naquela cruz, no qual deu seu único filho por mim. Então eu comecei a aceitar, eu comecei a ver que eu tinha um pai de verdade. Então todo o vazio da minha alma, tudo que acontecia que eu não gostava, eu contava pro meu pai. E uma das minhas orações, quando eu era criança, era pedindo pro meu pai: Pai, fecha o bar dentro da minha casa. Senhor, fecha este bar. Eu não suporto chegar da tua casa e eu chegar dentro da minha casa, Senhor, ver pessoas entrando dentro da minha casa, saindo tarde, minha mãe com aquele olhar de cansada. E eu orava tanto a Deus. Eu pedia a Deus, Deus, fecha o bar da minha casa. Salva minha mãe, Deus. E as minhas orações, quando eu conheci a Jesus, foi essa. Eu pedi a Deus todos os dias da minha vida para salvar minha mãe, para libertar ela, porque eu não aguentava ver ela sofrendo. E eu começava a entender que se ela morresse sem a presença de Deus, ela ia sofrer mais ainda. Então eu comecei a orar por minha mãe e eu comecei a apresentar ela. Ela foi um dos motivos das minhas orações todos os dias. E o meu pai, que pode todas as coisas, ele respondeu a minha oração. E uma das minhas orações respondidas foi que o bar da minha casa fechou. E, irmãos, levou muito tempo para minha mãe conhecer a Deus, mas foi algo tão tremendo, foi algo tão glorioso. Minha mãe, ela comprou um sítio, no qual ela, até hoje, ela ama esse sítio. Ela construiu uma casinha e é o lugar que ela mais gosta de ficar, é lá. E em frente a esse sítio tinha uma igreja, irmãos. Eu lembro que quando eu convidava a minha mãe para ir na igreja comigo, a minha mãe nunca podia, nunca ia. Gente, desculpa, eu tô borrando a maquiagem, mas eu vou gravar assim mesmo. Eu vou continuar gravando, porque quando Deus toca nos nossos corações, que Ele começa a trazer o nosso passado à tona, é de emocionar mesmo. Então, eu não tô me importando com a base borrada, com maquiagem borrada. O que eu tô me importando aqui nesse momento é dizer pra vocês que existe um Deus no céu que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa oração. Glorifiquei tanto a Deus. E ela falando que um dia ela estava na frente da roça dela e estava tendo um culto lá. E ela começou a ouvir aquele culto. Ela disse que não sabe como foi que aconteceu naquele dia. Que ela disse que quando ela foi se perceber, ela já estava na frente do altar daquela igreja. Gente, é maravilhoso isso. Eu só tenho que agradecer a Deus pela salvação da minha mãe. E Deus, Ele é tão fiel. E o meu amor por Ele só cresce, só a cada dia, porque o cuidado que Ele teve comigo, desde quando eu comecei a entender o meu chamado, desde quando eu comecei a perceber que eu tinha um pai que me amava,
um pai que nunca me abandonou, um pai que esteve sempre comigo em todas as situações da minha vida. O que eu quero dizer para vocês, que não importa se seu pai te abandonou no passado, se você nunca conheceu o seu pai, existe um pai celestial, esse pai que nunca vai te abandonar, este pai que pode te ouvir aonde você clamar. Você pode estar passando por tantas coisas na sua vida, existe um pai que te ama. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda mama, ele todavia não se esquecerá de você e nem de mim. É um amor ágape, um amor que o mundo não conhece. E a palavra do Senhor ainda fala, lá em 1 João 3, o amor do Pai é tão grande que nos concede a sermos chamados filhos de Deus. Gente, é este amor que eu quero apresentar para vocês hoje. O amor do Pai Celestial. Aquele amor no qual um dia eu conheci, no qual um dia se revelou para mim de maneira tão gloriosa. É esse amor que eu quero transmitir para você. Vocês que estão me assistindo. Compartilhe este vídeo para as pessoas lá fora, porque muitas vezes as pessoas não conhecem esse Deus tão maravilhoso, este Deus que faz tantas coisas no meio do teu povo. É um Deus que cura, é um Deus que realiza sonhos. Irmãos, Deus, o meu Pai, Ele um dia concretizou um milagre glorioso no meio da minha família. Eu vou trazer a dona do milagre para contar para vocês. E eu vou falar para vocês porque eu participei deste milagre. Então, é esse Deus que eu quero apresentar para vocês. É este Pai, é este Abba que um dia vai voltar. É um dia ele não tem amor, ele não tem prazer. Ele não tem prazer em ver ninguém morrendo. Ele não tem prazer na morte do homem. É tanto que ele enviou o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, aqui nessa terra pecadora, em amor a mim e amor a vocês, para que hoje nós possamos conhecer o verdadeiro amor de Deus. E eu encerro aqui dizendo, o Senhor Jesus está de braços abertos, porque a palavra do Senhor fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém verá a Deus, ninguém conhecerá o Pai, se não for por meio de Jesus Cristo. Assim como eu conheci por meio de Jesus, assim como eu conheci por meio daquele filme que representava Jesus Cristo naquela cruz, sendo esmagado, sendo humilhado. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês que estão me assistindo. E eu encerro falando, aceita esse Deus. Assim como aquele filho pródigo pediu toda a sua parte da sua herança para seu pai e foi para longe dele, e lá fora ele gastou todos os recursos, todo o dinheiro, comeu comida de porcos, foi humilhado. Assim como aquele filho rebelde que foi para longe do seu pai, mesmo assim, aquele pai recebeu aquele filho com muito amor, porque aquele filho pensou, eu vou voltar para a casa do pai, porque os senhores do meu pai comem melhor. Se eu voltar para lá e pedir para ele me receber e eu trabalhar para ele, ele vai me aceitar. Mas não foi assim que o pai recebeu aquele filho. Aquele pai poderia expulsar aquele filho para longe da presença dele. Aquele pai poderia bater naquele filho. Aquele pai poderia xingar aquele filho. Mas aquele pai
o recebeu aquele filho de braços abertos, colocou vestes novas naquele filho, colocou um anel no seu dedo e o recebeu de braços abertos, assim também é o nosso Pai Celestial. Não importa o que você fez lá fora, não importa o tamanho do seu pecado, o Pai Celestial está pronto a te ouvir, está pronto a te receber de braços abertos. Receba essa palavra no nome de Jesus e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém.